E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais uma gravação aqui, um outro laguinho que eu encontrei, dois na verdade. Um barulho de cachorro aí, mas acho que não vai atrapalhar muito. Ah, deu vontade de falar sobre um outro tema que não tá nem um pouco em voga, né? Falar um pouco dessa questão da doença aí, né? Do corona, o Covid. Mas talvez por uma abordagem um pouco diferente. Falar mais sobre o comportamento das pessoas relativo a isso, né? Até porque para falar dos dados eu não sou muito qualificado. Ah, Isso vai um pouco na mesma linha daquele outro vídeo sobre a questão da pureza, né? Que eu comentei que resultados parecidos, eles, de pensamento, né? Conclusões parecidas, elas não necessariamente partem dos mesmos princípios. E isso tem um pouco a ver com certas coisas que eu observei nas últimas semanas, né? Quando teve essa coisa toda da eleição, né? Do, do Bolsonaro e, digamos assim, a direita chegou ao poder, existia uma certa expectativa, até por coisas que se viu antes, né, de que o bolsonarismo, vamos falar assim, ele corria o risco de ser um novo petismo, né, aquela coisa de ser meio fanática também, o pessoal apoiar de maneira intransigente, né, sim, como é que fala? Independentemente do que aconteça, o pessoal apoiar o Bolsonaro e tudo mais, e a gente pensava, pô, esses caras que vão ser a ameaça, né, esses caras que, como é que eu vou dizer, vão trair tudo que disseram até aqui. E muitos deles, de certo modo, fizeram isso, né? Começaram a muita desculpa, esse tipo de coisa. Mas e só que teve uma parte dessa mesma direita, vamos dizer assim, que se tornou meio anti-bolsonarista, que foi o pessoal que, de certo modo, ficou mais fiel aos seus princípios, né? Não, eu não vou entrar nesse fanatismo político, né? Não vou me deixar levar pela fé política, esse tipo de coisa. E foi o pessoal que, de certo modo, se manteve mais centrado, né? Ficou sendo acusado de isentão, New Left, essas coisas assim. E, e durante bastante tempo eu fiquei meio que do lado dessa galera, assim, observando, né? Eu acompanhava bastante muitas dessas figuras aí e ficava. E fiquei mais do lado deles. Eu pensei, realmente, os caras se mantiveram mais nos princípios, né? Nem que isso levasse a parar de apoiar aquilo em que eles votaram. Ah, Só que aconteceu um fenômeno muito estranho com essa ascensão aí do Covid, né? Que, por exemplo, como existe um número pequeno de libertários, vamos falar assim, a gente tende a, pelo menos eu, né? Acredito que muita gente tenda a encontrar, a buscar um certo apoio em quem tem posições, não exatamente libertárias, quase caí aqui, mas bastante próximas, né? Esse pessoal meio liberal, meio, vamos falar assim, conservador raiz mesmo, né? Burkeano e tal. É parecido, né? As possibilidades, a gente tá tão quase lá, né? Vamos tentar nos aproximar. Só que aí acontece aquele problema, né? Certas situações acabam evidenciando que os princípios não são os mesmos e as posições podem acabar divergindo bastante, entendeu? A gente às vezes fica com essa impressão, se as nossas conclusões no momento são parecidas, talvez nossos princípios sejam parecidos também. O que nós consideramos importante, né? O que nós consideramos prioritário seja parecido também. E muitas vezes não é. O que aconteceu com esse caso do Covid é que a gente viu um fenômeno muito bizarro de muitos liberais, vamos falar assim, ou esses mesmos conservadores, adotando uma postura de apoiar o controle, né? Direta ou indiretamente. Poucos falavam, eram explícitos, né? Eram honestos em dizer, não, eu apoio que tem que controlar e prender quem vai sair na rua. Mas dava um foco muito grande para isso, né? Até com um certo exibicionismo moral, né? Que a gente virou quase um meme, aquela coisa, você quer que pessoas morram e tudo mais. Que é uma canalice, né? Gente que eu não imaginava fazer esse tipo de espantalho, esse tipo de apelo emotivo fazendo. Basicamente as pessoas, sim, despirocaram, sabe? E de certo modo, vamos dizer assim, talvez por um certo interesse, eu não sei, não vou saber as motivações, mas muita gente que, vamos falar assim, ficou ligada ao bolsonarismo, que a gente pensava, esses são os caras que vão passar pano por qualquer autoritarismo. Meio que ficaram do lado de, não,
tem que reabrir isso aí. A gente está dando poder demais pro governo, pros governadores, no caso, né? Mas eles são parte do Estado também. E eu comecei a me questionar sobre o que levou essas pessoas a se afastarem do Bolsonaro em primeiro lugar. Será que foi uma questão de princípios parecidos com os princípios libertários, digamos assim, de defender o indivíduo, de não exaltar figuras públicas, esse tipo de coisa? Ou foi o que eu gosto de chamar de uma certa prisão da respeitabilidade, né? Que você vê isso com muita gente, né? A pessoa não quer ter uma opinião que seja tida como uma opinião radical. Existe essa pressuposição de que o radicalismo ele é ruim por definição, né? Por padrão. Muita gente fala, não, esse cara é um radical, tá, mas isso é bom, isso é ruim, isso é necessariamente ruim? Ó o patinho aí, pato, não sei, ganso, marreco, cisne, não sei. E meio que se norteiam por isso. Eu lembro na época lá faz anos, né? Conjugar certo. Num podcast do Mises Brasil, participou lá o Martim Vasques da Cunha. Então você pode dizer que talvez seja um dos grandes nomes dessa ala conservadora anti ou não bolsonarista, né? E já naquela época ele participou do podcast falando sobre o livro do Hoppe, né? O Democracia. E no fim das contas, ele, digamos assim, critica o livro, né? Só que no fim das contas o que você extrai do argumento dele é basicamente, não, Hans Hoppe ele é um radical. Ele é uma mente naufragada, é o termo que ele usa, né? A pessoa que supostamente se perdeu no próprio sistema filosófico e começou a defender coisas extremas. E daí ele faz um argumento de que a abordagem do Robert Nozick seria superior, né? Esse Robert Nozick é o cara que o próprio Hoppe descasca na introdução do Ética da Liberdade por ele ter esse tipo de pensamento que, como é que fala? Que não é objetivo, né? Uma coisa que incomoda muita gente nos austríacos é justamente essa postura de, por exemplo, não, vamos partir de certos princípios, vamos tentar aplicar eles, não que eles sejam aplicados de maneira perfeita, mas vamos tentar aplicar eles e vamos aceitar a conclusão, entendeu? Independentemente do que a gente gostaria que acontecesse. Isso no caso do Rothbard irritou todo mundo, né? Irritou desde irrita desde a galera mais democrata, social-democrata, até o pessoal, vamos dizer, mais conservador, porque teve a postura dele em relação ao aborto, né? Mas ali é uma questão de, por exemplo, não, eu vou tentar aplicar isso aqui, esses princípios, e vendo o que eu chego. Claro que pode ser corrigido depois, que nem no caso do aborto, o próprio Walter Block depois fez correções, existe toda uma discussão, né? Mas a questão é que a metodologia é essa, né? E o Nozick trabalha mais com ficar conjecturando coisas, ficar, como é que eu posso falar? Propondo diversos cenários e comparar eles, né? Mas talvez, eu não sou um especialista em Nozick, mas talvez fazendo uma análise um pouco mais consequencialista, né? Na tentativa de encontrar, não, tem que ter um governo, vamos tentar encontrar a forma dele que seria ideal, né? Essa concepção imaculada de um Estado. E isso é um pouco consequência do próprio pensamento dele, que não é um pensamento tão objetivo, né? Ele vai, como é que eu posso dizer? Eu não sei se eu chamaria de dialético, né? Que ele vai lançando várias hipóteses e meio que faz uma síntese delas, não sei. E de certo modo isso se reflete até na própria vida do Nozick, né? Que em um momento ele foi um libertarian, no sentido minarquista, depois ele virou um social-democrata, depois ele virou um neoconservador light, nas palavras do próprio Martin. Então você vê, talvez por ele não ter um sistema tão objetivo assim, a própria opinião dele variou com o tempo muito, né? Parecia até uma coisa de conveniência. E às vezes eu acho que esse tipo de postura que norteia a cabeça dessa galera, que a gente sempre pensa que tá quase lá. Não, esse cara é liberal, mas ele tá quase lá. Ele é conservador, mas ele tá quase lá.
às vezes eles não estão usando os mesmos princípios que a gente e só não perceberam uma coisa ou outra. Às vezes eles estão partindo de princípios completamente diferentes. E quando nessas situações mais extremas isso se evidencia, né? As pessoas não querem ter uma opinião que não seja respeitável. Temos que seguir a opinião dos especialistas, dos cientistas, da OMS. Até por causa de toda essa questão do bolsonarismo, vezes anti-bolsonarismo, né? Surgiram algumas rixas. Acho até que rola alguma coisa de birra, né? Eu não posso concordar com essa galera. Eu não posso endossar o que a galera que apoia o Bolsonaro está dizendo. E não posso endossar esses conspiracionistas, né? Tem sempre esse papo aí. E isso acontece muito, cara. E é frustrante, sabe? Você vê o quanto que as pessoas acabam se preocupando mais com a reputação do que com simplesmente falar do que está acontecendo. Se preocupam mais com o exibicionismo moral de dizer que eu não quero que pessoas morram e ficar retweetando a dancinha do Terça Livre todo santo dia para posar de virtuoso, em vez de olhar para o que está acontecendo, em vez de olhar para a expansão do poder estatal, em vez de olhar para as medidas que governadores e prefeitos estão tomando para coagir a população, né? Para controlar a população, e não só aqui, em todo mundo. E fica toda aquela coisa, mas eu não posso apoiar isso porque é uma pauta bolsonarista. Criaram esse espantalho. E nisso você meio que acaba criando uma profecia autorrealizada, né? Que você insiste tanto que isso é uma pauta de bolsonaristas ou conspiracionistas ou extrema-direita, que acaba sendo, porque só sobram essas pessoas para falar disso. Tem uma frase que eu gosto bastante. Eu não sei quem que falou isso aí, mas é alguma coisa tipo, quando as pessoas decentes não se manifestam sobre alguma coisa, as indecentes se manifestam. Não é? Em outras palavras, quando alguém que tem a cabeça no lugar pode falar de um problema sério e se acovarda e dá um passo atrás por medo de algum tipo de reprovação, por medo de ser visto como um conspiracionista, um radical, alguma coisa assim, por medo de perder aquela aura de respeitabilidade, o cara que é mais doidinho e não tá ligando pra opinião dos outros vai lá e fala, entendeu? Por que existe um Alex Jones? Existe um Alex Jones porque a direita norte-americana, digamos assim, mainstream, é parte do mesmo esquema, é parte do mesmo jogo de aparências. Em certas questões fundamentais, democratas e republicanos dão as mãos e pronto. Eles concordam, eles só não concordam em detalhes. Em certa medida, porque existe vamos falar assim, porque existe um Olavo de Carvalho no Brasil. Muita gente não gosta dele, fala, ele é isso, ele é aquilo. Beleza, mas por que ele existe? Ele existe porque a direita brasileira, mesmo a mais esclarecida, vamos dizer assim, é molenga, é covarde, tem medo de reprovação social. Aí sobra lá o velho meio louco para falar o que precisa falar, entendeu? E claro, no meio, tanto o Alex Jones quanto o Olavo vão falar uma groselha. Aí usam isso para tentar diminuir a opinião, diminuir o que eles estão falando, mas não deveria ser o caso, entendeu? E, por exemplo, se você realmente acha que eles não são porta-vozes adequados dessa mensagem, deveria estar entrando no lugar e falando também. Só que a pessoa que poderia fazer isso dá um passo atrás, ela se acovarda. Ou só vai falar quando o assunto já ganhou mais força, alguma coisa assim. E é um fenômeno esquisito isso, sabe? Você vê o quanto que muita gente que eu pensava que nunca cairia nesse tipo de coisa, quando a água bate na bunda, não, pera aí, tem que aceitar o que todo mundo está fazendo. Os países desenvolvidos estão fazendo assim. Se bem que nem todos, né? Às vezes para olhar para alguma Suécia da vida não faz. E daí regridem para um comportamento emotivo que é completamente inesperado, né? Surgiu até uma coisa que me deixou até irritado. Essa questão toda de você usar a palavra genocida, né? Não, as pessoas que estão falando, que estão contra o isolamento, não exatamente contra contra as medidas de isolamento, elas estão com um discurso genocida. Isso não faz nem sentido, né? A palavra genocida não
não se refere simplesmente à morte de muitas pessoas, é uma matança direcionada a uma etnia, né? Um grupo genético, e isso está sendo usado simplesmente como pelo impacto emotivo, né? A política de morte de Bolsonaro. Tá, mas ele não tá mandando fuzilar a gente. É uma coisa que, como pode, né, cara? Gente que até ontem estava falando em liberdade individual, em autonomia individual, em ser um homem livre, precisa que o Bolsonaro venha e bote a máscara em você, precisa que o Bolsonaro venha e cuide do seu avô. Eu sei que ele não liga pra mim, não tô dizendo que ele é legal. Falou lá, aí daí, não liga, sei lá, transformaram isso no fim do mundo. Mas dane-se também que o Bolsonaro não liga pra mim, eu também não ligo pra ele. Eu não preciso dele pra cuidar da minha vida e pra cuidar das pessoas que eu amo, entendeu? Como isso exatamente é um problema, e principalmente como isso é um problema maior que outros governantes botando as manguinhas de fora pra cagar a regra na sua vida, entendeu? Não faz o menor sentido. Simplesmente virou um jogo de antagonismo. As pessoas estão assumindo posição por conta de antagonismo. Eu preciso antagonizar fulano, eu preciso antagonizar ciclano. Eu nem duvido que até gente do lado do Bolsonaro tá fazendo a mesma coisa, entendeu? Tá dizendo, tá contra isolamento porque tem que antagonizar a esquerda, os isentões e tudo mais. Nem duvido. Mas você consegue meio que prever a posição que uma pessoa vai assumir com base em como ela se posicionou politicamente uns meses atrás. Não é uma questão científica, sabe? Não é uma questão de todo mundo olhando assim pensar, o que que eu interpreto disso? Não, isso não existe mais. E decepciona, né? Como isso se tornou uma prioridade sobre princípios. A dimensão das pessoas para analisar a situação é a picuinha corrente. Não é você olhar, por exemplo, não, o que está certo e o que está errado, entendeu? Eticamente falando e cientificamente falando também. Não seria nada absurdo uma pessoa levar a sério a doença, achar que ela é uma coisa realmente grave, mas mesmo assim dizer não. Não tem que bater, não tem que prender quem está na rua. Não se pode fazer isso. A não ser que você considere que já fizeram esse argumento que eu acho meio absurdo, né? Você dizer que sair na rua seria como você sair com uma metralhadora atirando nas pessoas. Primeiro que você, antes de tudo, tem que provar que a pessoa está doente, né? Que ela está espirrando em volta por aí. Tem que provar que a pessoa está doente, e segundo que ela está intencionalmente espirrando em volta para contaminar a cidade ou alguma coisa assim. Só que o ônus da prova é de quem acusa, né? Você não assume por padrão que todo mundo é esse risco e justifica a polícia sentar o cacete, entendeu? Se bem que até porque, se fosse seguir essa mesma lógica, o próprio policial seria um criminoso. O cara do iFood que está indo levar a sua comida também é criminoso. Então, até que ponto você está disposto a esticar isso aí, né? E não sei, isso me deixa um pouco black pilado, vamos falar assim, no sentido de que não, você vê que não existe compromisso, né? A gente pensa muito em coalizão, vamos falar assim, ou fusionismos, né? Ou aquele, por exemplo, vamos nos aliar com, sei lá, com os liberais aqui, com os progressistas aqui, fazer uma coalizão por uma determinada pauta. Mas isso vale a pena mesmo, sabe? Na página 2 os caras vão regredir e apunhalar pelas costas. Claro que ninguém firmou um compromisso comigo, mas eu me senti meio apunhalado pelas costas quando eu vi essa galera tendo essa postura, sabe? Em boa parte simplesmente porque, eu não posso me associar ao presidente que é insensível e fala bobagens e fala coisas grosseiras sobre o que está acontecendo. Que deveria ser o menor dos males, entendeu? É uma inversão de valores bizarra você se importar mais com a retórica, com o impacto emotivo de alguma coisa, do que com o que efetivamente está sendo feito de errado. E isso aí, eu fico pensando, pô, não tem compromisso, entendeu? Não adianta coalizão, não importa se for coalizão com a esquerda progressista, com a direita liberal, hora ou outra vai acontecer isso aí, sabe? Essa pretensão de ir trazendo devagar essa galera
pro nosso lado, entre aspas, é uma ilusão. Eu acho que esse tipo de conversão acontece pela própria pessoa, entendeu? Ela vai ver um defeito naquilo que ela mesmo pensa e fazer isso por conta própria. Sei lá, aconteceu um pouco comigo. Eu tinha, vamos dizer assim, eu me alinhava um pouco mais com a galera que era conservadora, estado mínimo, esse tipo de coisa. Até acompanhava já o Rafael Lima na época, um pouco o Cogos também. Só que eu gostava um pouco daquela postura de prudência, né? De você falar, por exemplo, que não é porque você não tem um motivo para manter uma determinada instituição que isso é um motivo para acabar com ela, né? Que geralmente isso é um pouco uma certa abordagem progressista, né? Ah, por que existe, sei lá, igreja, casamento, esse tipo de coisa? Isso aí são construções sociais, não tem motivo. Só que aí às vezes você vai cavocar um pouco, você vai ver que aquilo ali teve uma razão de existir, uma razão de se formar com o tempo. Qualquer tradição, né? A tradição não tem valor simplesmente por ser uma tradição, mas muitas vezes ela é tradição porque ela tem um valor. E daí você descobre, não, realmente isso aqui tem uma função social, entendeu? A gente não pode simplesmente abandonar. Então você tem que ter essa prudência de não simplesmente remover alguma coisa porque você não percebe a utilidade. E eu tinha essa postura com relação ao Estado, né? Só que chegou um ponto que eu me toquei. Não é questão de eu não ter um motivo para acabar com o Estado. Não é uma questão de que não ter um motivo para acabar com ele não é motivo para acabar com ele, entendeu? Na verdade, você tem um motivo objetivo para acabar com o Estado porque ele é objetivamente errado. Não importa que ele tenha algum benefício até social, vamos dizer assim, vamos conceder isso. Esse não compensa, não é um jeito válido de você fazer isso. Então você tem que ser contra ele. É esse o processo, né? Você tem que, pelos seus próprios princípios, você tem que ver que aquilo ali não é uma solução aceitável. Então não adianta simplesmente atrair outras pessoas para o movimento, entre aspas, né? Por uma afinidade momentânea, por causa de alguma pauta. Isso não vai funcionar. Na página 2 vai ter conflito. E não importa o quanto a pessoa pareça razoável, porque quando a situação aperta, como numa crise dessas, o instinto ou aquilo que ela considera mais importante na hora de agir no mundo vai falar mais alto. E não sei. Foi chato isso, foi um processo complicado, mas agora também você acaba percebendo que o seu foco maior tem que ser em proteger a si mesmo, né? E as pessoas mais próximas de você, porque tentar buscar esse tipo de aliança não existe. Não dá pra se iludir com alguma coisa numa escala muito maior do que, sei lá, da sua família ou seu bairro. Porque quando você lida com política, né, quando as coisas se politizam, a tomada de posição vira irracional, né? A tomada de posição, ela se baseia, não é nem uma questão de princípios, acho, ela acaba sendo muito interesse, né? Ela acaba sendo muito interesse momentâneo, mesmo das pessoas que você pensa que nunca vão cair nisso. E você vê que algumas máscaras subiram por causa do Covid, só para não ficar sem um trocadilho, né? Algumas máscaras subiram e outras caíram. Não que sejam máscaras caindo, não é que eu acho que essas pessoas sejam falsas, né? Mas ficou mais claro o que elas realmente pensavam. Bom, de qualquer forma, acho que é isso. Cuidem-se vocês aí. Não acho que o Covid é uma gripezinha. Mas também não se desesperem a ponto de abrir mão do que é mais importante. E me digam o que vocês pensam disso e até a próxima.